O texto de João, capítulo 5, versículo 4, gera muita polêmica acerca do anjo que descia, movimentava as águas, e o primeiro que descia era curado. Este texto tem alguma polêmica e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre duas prováveis visões que são as mais discutidas, ok? Alguns acreditam que era um anjo realmente que descia, porque está lá no texto de João capítulo 5, versículo 4, e outros acreditam que o que acontecia ali na verdade era uma teofania, era uma manifestação de Deus que fazia com que as águas eram movimentadas, ok? Acompanhe aí o vídeo e aprenda um pouco mais da palavra de Deus. E a pergunta fica: qual certo? Era um anjo ou era uma teofania que acontecia? Não sei. E movimentava as águas e o primeiro que descia era curado. Na verdade, o importante não é saber quem descia para curar. O importante, na verdade, é a veracidade da cura daquele homem. Se era uma teofania, se era um anjo que descia, é o que pouco importa. O que importa, na verdade, é a cura daquele homem que foi verdadeira e de várias outras pessoas que aconteceu e está registrado na Bíblia Sagrada. O movimento das águas, algumas pessoas eu já falei, depois você assista esse vídeo aqui que é muito importante para que você entenda melhor. Sobre o que é uma heresia. Se você acredita que era um anjo, não tem problema, não é errado. Se você acredita que era uma teofania, também não existe nenhum motivo para se escandalizar. Na verdade, o importante da passagem de João capítulo 5 era a cura daquele paralítico que aconteceu, foi real. Se era um anjo ou se era Deus que movimentava as águas, isso pouco importa. Então, é isso. Escolha aquilo que você acredita, ok? Mas a pergunta fica: em que você acredita? Um anjo ou uma teofania? Deixa aí nos comentários. Eu acredito que era um anjo. Eu acredito que era uma teofania. Era Deus que movimentava as águas. Deixa aí nos comentários. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Tiago Araújo, você está no canal Didática Bíblica e hoje nós vamos falar sobre o texto de João, capítulo 5, versículo 4, onde a palavra de Deus nos fala assim: porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O texto de João, capítulo 5, versículo 4, existe o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, exatamente das pessoas que não acreditam que ali era um anjo que movimentava as águas, certo? Existem alguns pontos que nós vamos falar aqui para que você entenda. Nós vamos falar os dois argumentos e eu já quero que você aí que acredita em um dos dois argumentos, comente aí, deixa aí o teu comentário. Você acha que era um anjo realmente, porque está aqui no texto, ou você acredita que o que acontecia na verdade era uma teofania que movimentava as águas? Deixa aí nos comentários, ok? Primeiro, para quem não acredita. Quem não acredita que ali era um anjo que movimentava as águas, é baseado em quê? Primeiro, João, ele tinha uma tendência idólatra a anjos. Se nós pegarmos Apocalipse capítulo 19, versículo 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo 8, nós vamos ver que nessas duas passagens, enquanto Jesus estava revelando a ele tudo que iria acontecer no futuro, João sempre se prostrava aos pés do anjo para o adorar. E sempre o anjo o repreendia, dizendo que não era para fazer isso, porque ele era conservo dele e estava ali a favor de João. Então o anjo mandava João adorar a Deus por conta disso. E segundo, João, ele escreveu segundo a sua visão. E naquela época existia uma tendência à adoração a anjos, porque após o período do Antigo Testamento passar, o último profeta, que foi Malaquias do Antigo Testamento, haver profetizado sobre o que iria acontecer a Israel, o último profeta do Antigo Testamento, Deus passa 400 anos sem falar com o povo de Israel, sem levantar um profeta, e aí o povo acabou levando para si, para ouvir a voz de Deus, uma tendência a adorar anjo, uma tendência de que os mensageiros de Deus do céu celestial desciam para falar com o seu povo. Então os anjos tinham um movimento muito grande, uma movimentação muito grande na terra para falar com o povo de Israel. Então eles acreditavam que esse período era o período em que os anjos operavam em vez de Jesus, o Messias, ou algum profeta ser levantado. Então o povo tinha essa tendência naquela época a acreditar que anjos ministravam a palavra de Deus, faziam sinais miraculosos para que o povo entendesse que Deus estava agindo
ainda no meio do povo. E outro ponto também que nós podemos falar aqui é que os três principais manuscritos que falam sobre o texto de João capítulo 5, eles não relatam o fato de que um anjo descia. Na verdade, o versículo 4, nos três principais manuscritos mais antigos que existem, não se encontra essa referência do versículo 4 de João capítulo 5. Então, algumas pessoas levam em conta os principais manuscritos e acreditam que eles, como não faz parte deles, então o versículo 4 ele não existe. Então essa dúvida aí de que um anjo descia era uma dúvida incoerente, já porque os três principais manuscritos e mais confiáveis não tinham essa passagem, então essas pessoas não levam em conta. E outra era que não havia relatos e não há relatos na Bíblia Sagrada toda, do Antigo ao Novo Testamento, de anjos curando, de anjos da cura. Então, por conta disso, as pessoas levam em consideração tudo isso. Os manuscritos, os três principais manuscritos, que dois deles são o Codex Alexandrinus e o Codex Vaticanus. O outro eu não estou lembrado agora, mas esses dois manuscritos e mais um manuscrito, eles não têm contido neles o versículo 4. E João era um idólatra anjo. E outro ponto também, não existia, não tem nenhum relato bíblico, na verdade, de que anjos curavam. Então somente esse relato de toda a Bíblia Sagrada que fala de anjo curando, ok? E nós vamos entrar agora para quem acredita que era um anjo curando. Primeiro, está lá no texto de João, capítulo 5, versículo 4, então nenhuma pessoa leva em consideração os outros manuscritos, mas de mais de 5.000 cópias, mais de 5.000 manuscritos que existem da época, esses outros manuscritos falam sobre a descida do anjo para movimentar as águas. Então, algumas pessoas não trocam os mais de 5.000 manuscritos que falam que o anjo descia para movimentar as águas, simplesmente porque os três mais principais não falavam. Então, quer dizer que porque 3 não falam, os outros 5.000 joga fora. Então, por isso que algumas pessoas levam em consideração também os outros mais de 5.000 manuscritos que existem para falar sobre isso. Então, eles acreditam por conta disso, porque os outros 5.000 manuscritos falam. No livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, fala do anjo do Senhor descendo sobre o arraial do exército assírio, do rei Senaqueribe, destruindo 185.000 guerreiros naquele momento. E aí, então existe sempre relatos de anjos descendo, fazendo milagres, e esse era simplesmente mais um de vários milagres que os anjos poderiam fazer através do poder de Deus. Então, eu já deixo aqui a pergunta: você acredita que era um anjo que descia, sim ou não? É claro. Se você acredita, deixa aí nos comentários, ajude o nosso canal a crescer, divulgue o nosso canal, compartilha no Facebook, no Instagram, compartilha no teu WhatsApp, nos status, ok? Você vai estar ajudando. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, ativa as notificações, deixa o teu like. Deus abençoe tua vida e até a próxima.